Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cláudio Bueno. Ele vai falar sobre animais de poder. Vamos ficar todos ligados nessa energia do xamanismo crístico, né? Tá bem frio aqui em São Paulo. O Bueno é discípulo da Grande Fraternidade Branca Universal, é xamã crístico, palestrante e arquiteto. Faz os trabalhos lá na Pax com a gente há 25 anos no xamanismo crístico e agora ele vai estar compartilhando esse tema tão... Pois é, você vai aprender bastante agora, nesse momento que a gente vai estar aqui conversando, sobre quem são os animais de poder e como é que eles estão atingindo aí, iluminando, contando caminhos da... Ei, Bueno, tudo bem? Deu certo. Tudo. Bem-vindo! Obrigado. Você só errou na participação minha há 31 anos. Ah, 31 anos, desculpe, 31 anos, so sorry. Você está me ouvindo direito? Eu estou ouvindo você, não sei se você está me ouvindo. Estou, perfeitamente, está ótimo. Há 31 anos, claro, so sorry. E aí, tudo bem? Como está de frio aí? A coisa aqui está pegando, viu? Aqui A também, coisa está aqui bem está pegando. gelado esse inverno. Carmen, vamos começar então fazendo uma oração para o Arcanjo Miguel e daí na Ok, sequência eu já entro no tema, porque senão daqui a pouco já está terminando, né? Tá bom? tá bom. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios, permitindo-nos que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse de nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar-nos a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja sempre ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja vossa, que o vosso escudo seja o anteparo da má qualificação do ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que isso se cumpra, se manifeste, aqui, agora e por toda a eternidade. Amém. Muito bem. Hoje você escolheu um tema, né? Que é animal de poder. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito do animal de poder, mas antes da gente falar sobre o animal de poder, eu queria fazer alguns esclarecimentos para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque eu tenho alguns irmãos, tenho amigos, tenho colegas, que todos eles fazem um trabalho orientado dessa maneira, para a questão do animal de poder. E é um trabalho profissional. Então não espere hoje que eu ensine para vocês que estão nos ouvindo como achar o seu animal de poder, né? Um dia, certamente, a Carmen vai pedir que eu faça isso aqui na internet e aí eu vou fazer graciosamente para vocês, quem sabe numa vivência mais ampla, mais segura, para que todos nós possamos estar envolvidos, quem sabe até mesmo lá na Pax, que seria um lugar mais apropriado para isso, com a presença de todos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o animal de poder. E sobre o animal de poder, nós temos três aspectos sobre o animal de poder. Nós temos o animal de poder, nós temos o totem animal e nós temos a medicina animal.
Hoje eu não vou conseguir falar sobre os três. Eu vou falar e vou tentar falar sobre dois, pelo menos. Ou seja, o animal de poder e o totem animal. Porque daí vocês vão ter uma compreensão mais ou menos exata do que uma coisa é para outra e qual é a diferença entre um e outro, que as pessoas, às vezes, elas ficam um pouco embaralhadas. Muito bem. Da onde veio essa ideia do animal de poder? Como que surgiu? Da onde ela veio? Pois é, muitas pessoas às vezes já entram direto na busca do animal de poder e esquece um pouco de informar como que essa coisa do animal de poder ele se apresentou para nós. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que falar um pouquinho a respeito dos nossos corpos de luz. E eu vou falar só dos 4 corpos inferiores. Não vou falar dos outros 3 corpos superiores. Nós vamos falar dos inferiores. Nós temos o corpo nosso, físico. Ele é composto de mais 3 corpos. Então, ele seria, na verdade, um 4º corpo. Então, os outros 3 corpos são o corpo emocional, que às vezes a gente chama de corpo astral, o corpo mental e o corpo da memória, que, na verdade, para nós é o corpo etéreo. Muito bem. Na primeira raça, quando da criação do planeta e de todas as coisas que estavam sendo criadas, ela foi feita em cima desse corpo etéreo, porque até então não existiam os outros corpos, porque você tem que começar de um plano mais alto para você chegar depois no corpo da matéria, que é o corpo físico. E essas coisas foram sendo realizadas pelo Criador, pelos elementais, pelos arcanjos, por toda a ordem angélica, que é constituída o logo sideral, e foram sendo criados aquilo que iria fazer parte da Mãe Terra. Muito bem. Se nós chegamos nisso, nós devemos lembrar que o nosso corpo da memória, o corpo etéreo, na verdade, é a entrada do éter de tudo aquilo que é divino em nossas vidas. Ele entra por esse corpo. Ele entra por esse corpo, que é o corpo da memória, né? Que é o corpo do pensamento. O corpo etéreo ele é formado ali. Bom, todos nós sabemos que aquilo que nós pensamos, que aquilo que nós sentimos, que aquilo que nós falamos e que aquilo que nós fazemos, nós estamos, na verdade, co-criando alguma coisa. Só que na época da nossa criação, vamos dizer assim, divina, através do grande Criador, ou como nós chamamos, do grande Espírito, os animais e tudo que se compõe esse planeta foi criado junto. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, nós, né? O reino humano, e também veio com nós, para dar uma sustentação inicial e acabou ficando ao nosso redor, o reino angélico. Nós temos que lembrar que todos nós vivíamos em comunhão. Nós estávamos em comunhão no nosso querido e amado planeta Terra, com todos esses seres à nossa volta, comungando como nós comungamos hoje, através do reino humano. Nós conversávamos, nós tínhamos o anteparo de uma relação mental e telepática com todos eles. Nós conversávamos, na verdade. Isso é fruto, até hoje, dessa memória, desse corpo mental divino que nós trouxemos através desse tempo até hoje nas nossas vidas. Tanto é que o reino anterior ao nosso é justamente o reino animal. Nós temos, em primeiro lugar, o reino mineral, depois o reino vegetal, o reino animal, e aí vem o nosso. Então, esse apego junto aos animais, ele se dá até hoje, um pouco pela nossa memória e um pouco também daquilo que nós já fomos no passado. Porque nós já passamos por esses reinos.
Nós passamos pelo reino mineral, nós passamos pelo reino vegetal, nós passamos pelo reino animal para nós estarmos nesse. Bom, falado isso, nós temos que lembrar que os animais que hoje estão sobre a nossa proteção têm um vínculo muito grande dessa época. Sejam os pássaros, sejam os répteis, sejam os aquáticos, sejam os animais terrestres. A gente vê pelos cães, pelos gatos, né? Por aqueles que nós cuidamos. E, na verdade, nós os compreendemos e eles também nos compreendem. Se você falar com um desses seres, eles vão responder você à altura. Tem gente, às vezes, que não acredita nisso. Que, às vezes, até nos pergunta, mas você fala com eles? Como se a gente tivesse bobo, né? Grace ou louco, por falar com um bicho. Mas, na verdade, isso acontece através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, da nossa fala e das nossas atitudes em relação a eles, do nosso carinho. E eles nos entendem, assim como nós os entendemos quando eles precisam de alguma coisa. Algumas pessoas se espantam quando a gente conversa com as plantas e elas nos ouvem e dão aquilo exatamente que nós precisamos. Ou com os cristais, através da sua energia, através da sua vibração. Então, tem algumas pessoas que se espantam com isso. Essa é a nossa verdadeira realidade. Porque nós participamos de todos esses reinos e trouxemos de lá, desde esse tempo imemorial, essa recordação na nossa memória, no nosso corpo etéreo, vamos dizer assim. Muito bem. Falado uma vez sobre isso, nós temos que levar em consideração também que depois que nós falamos sobre tudo isso e dessa convivência maravilhosa e de todos esses sentimentos, nós temos que levar em consideração que os animais, eles vivem em algum lugar. Eles estão vivendo em algum lugar. Além de estarem vivendo aqueles que estão à nossa volta, aqui, fisicamente, nós dizemos que os animais, na verdade, eles vivem sobre a égide de um animal mestre, porque eles têm uma forma grupal e coletiva, no inconsciente coletivo, que a gente traz isso para o nosso consciente aqui, coletivo, entre todos os animais que vivem fisicamente em torno da gente, e a gente tem uma representatividade desses animais de uma forma tão presentes nas nossas vidas, que quando a gente perde um animal, a dor, às vezes, é mais forte do que a dor de um parente perdido. De tanto que a gente está ligado a eles e eles a nós. A falta é uma dor, às vezes, que não tem limite. Que só um outro animal, e a si mesmo, não sendo aquele, dificilmente as lembranças vão se perder através da nossa memória, do nosso coração, das nossas atitudes, mesmo que a gente esteja com outro animal ao lado da gente. Bom, uma vez falado isso, nós precisamos dizer aonde que realmente nós acessamos esses animais. Porque se eles têm que ter uma convivência e eu tenho que puxá-los, a sua força, as suas soluções e as suas necessidades, para que eu tenha uma convivência, quando eu precisar deles no meu dia a dia, eu tenho que saber exatamente de onde puxá-los, da onde resgatá-los, essa energia, essa força e todas as outras virtudes que são necessárias para mim. Naquele momento que eu necessito e preciso, eu preciso saber onde eles estão. Muito bem, eles estão no campo astral.
que é onde vai primeiro a nossa cocriação. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós falamos, ele é manifestado. Pode não ser manifestado na nossa realidade primeira, que é a física, mas ele existe em algum outro lugar. Tudo, tudo. E ele está sendo plasmado aonde? Justamente no corpo astral, aonde está o corpo emocional. Por isso que o corpo emocional, quando a gente tira a fotografia da nossa aura, principalmente nas fotografias Kirlian, aparece um corpo maior, um corpo mais denso, porque ali é onde estão todas as nossas dificuldades. Ali é onde se apresenta todos os nossos distúrbios e praticamente desequilíbrios antes que atinjam os outros corpos que estão ao lado. Então, os animais, eles estão lá, como tudo que a gente cria. E quando que a gente tem acesso a esse corpo astral, esse corpo emocional? Quando a gente dorme, né? Que é tanta bobagem que a gente pensa, fala e sente durante o dia, que tudo isso está sendo cocriado lá. Está sendo cocriado lá. Então, quando a gente dorme, né, a gente vai primeiro para esse lugar. E não é à toa que às vezes a gente não passa desse lugar e acorda no dia seguinte cansado, né, suado. Naturalmente, a gente correu o tempo inteiro de todas as coisas que a gente criou, porque os caras devem estar com a corrente atrás de nós, ou com o chicote atrás de nós, correndo o tempo inteiro para castigar a gente de tudo que a gente pensou, criou durante o dia ou durante a vida que a gente está criando. E a gente, na verdade, às vezes dá pouca atenção para quem podia cuidar de nós e podia nos proteger nesse campo, que é justamente os animais. Antes que isso desça aqui fisicamente, o corpo da memória, o corpo emocional, né, o corpo astral, ele vai sendo criado até uma hora que ele desce fisicamente. Porque tudo isso é criado dentro de um certo parâmetro, de um certo prisma, aonde ele acaba sendo manifestado. Você queira ou não, ele acaba sendo manifestado. Muito bem. Dentro dessa mente grupal, o animal, na verdade, ele atinge vários estágios que nós podemos chamar. Alguns chamam de o poder animal, animal de poder, mas nós podemos chamar eles de várias maneiras. Nós podemos ter uma consciência desses animais e aonde eles vivem, de tal maneira que nós podemos até separá-los, de acordo, em primeiro lugar, com essa memória, né, do corpo etéreo, da nossa criação, depois do nosso corpo emocional, do campo astral, com quem nós nos relacionamos primeiro. Então, nós temos os animais que estão nos nossos elementos, porque os elementos somos nós. Nós somos fogo, nós somos terra, nós somos ar, água e éter. Os animais têm a mesma constituição, só que tem elementos que eles vivem, que eles moram nesses elementos. Então, nós temos os animais da água, nós temos os animais da terra, nós temos os animais do ar, nós temos os animais do fogo e nós temos os animais também do éter, que esse nós chamamos de animais mestres, do qual eles são os responsáveis por cada uma das espécies que existem fisicamente no nosso planeta, mas eles estão lá no campo astral. Quem são os animais da água? Os animais da água são todos os peixes e são também os animais anfíbios. Aqueles que vivem um pouco na água e aqueles que vivem um pouco na terra. Aí nós temos os animais da terra. Quem são os animais da terra? Nós falamos que os animais da terra são os répteis, para ficar mais fácil, para não serem discriminados
junto ao resto dos animais que estão sobre a Terra. Os animais do ar são as aves, são os animais que voam. E quem são os animais do fogo? Esses são os animais também que pertencem tanto à água como à terra também, mas que não são anfíbios, mas que são mamíferos. Então, os animais de fogo estão relacionados aos animais mamíferos. O que se tem, na verdade, a respeito desses animais do éter? Os animais do éter, como eles são do primeiro campo da criação, e eles estiveram aqui na sua primeira criação junto conosco, eles se tornaram um coletivo, um grupal, em um aspecto só da sua alma, seja ele inconsciente ou consciente, seja ele do coletivo inconsciente ou também do coletivo consciente. Muito bem. Se nós tivermos que chamar esses animais, seja qualquer um deles, eu poderia dar o nome que quisesse para eles. Eu poderia chamá-lo de guias animais, eu podia chamá-los eles de ajudantes animais, eu podia chamá-los de aliados espirituais, eu podia chamar eles de animais ajudantes ou, como nós estamos falando hoje, animais de poder. Então, eu tenho um amplo leque da forma que eu me situo espiritualmente diante deles, seja fisicamente ou emocionalmente, o que eles são para mim. Muitas pessoas têm os seus animais para fortalecerem o seu lado emocional. Então, eu diria que são ajudantes espirituais. Mas, na verdade, eles podem se constituir também no seu animal de poder. Porque eles estão te ajudando, de uma certa maneira, a refazer o seu poder perdido, do qual você tem nele a sua força emocional que tanto você necessita para continuar a sua caminhada. Por que e como eles aparecem na nossa vida? Bom, eles aparecem na nossa vida não só por as razões que eu acabei de dizer a nível emocional, mas, na verdade, eles aparecem na nossa vida principalmente para confirmar as nossas necessidades nas buscas das nossas soluções do dia a dia. O animal de poder não é uma coisa que está lá no céu, longe, e a gente não pode acessá-los. A gente deveria acessá-los em todos os momentos que essas necessidades se apresentam ou que nós não conseguimos ver as suas soluções. Então, eles se apresentam, na verdade, nas nossas vidas como remédios, como orientação, como lições, como proteção, sabedoria e, claro, o poder também. Então, todos os animais, de uma certa maneira, trabalham conosco quando solicitados e nós confiamos neles, como nós confiamos nos nossos animais de estimação que estão ao nosso lado. Dificilmente ele nos trai, a não ser um ou outro animal que você chame e a virtude dele possa estar compatível com a astúcia dele. Por exemplo, a raposa. A raposa é um animal astuto. Você pode pedir alguma coisa para a raposa para ter um pouco mais de astúcia, esperteza, né? Nos seus assuntos de negócio, nos seus assuntos de relacionamento, para você não ser tão boba, para você não cair em armadilhas do sempre o mesmo, aquela coisa do dedo podre, né? Será que eu posso chamar a raposa, que é um animal esperto, astuto, inteligente, a ponto de fazer eu entrar no galinheiro
e pegar um ovo ou pegar uma galinha sem que as demais cacarejem ou dê o alarme para o fazendeiro? Pode. Mas você também tem que levar em questão, em relação, que a raposa pode te dar uma solução que ela esteja te testando. Para você ver, para ele sentir, ela sentir, a raposa sentir, até onde a sua inteligência vai, para que ele possa te dar a orientação e a lição necessária que você aprenda. Então, o que a gente tem que ver, na verdade, é como nós chamamos esses animais e que animais nós chamamos nas nossas vidas. Quantos elementos de animais e quantas vezes nós podemos chamá-los, e quantos animais de poder nós temos em nossas vidas? Bom, depende da sua necessidade, depende da solução que você precisa, porque uma coisa é você ter um único animal, a outra coisa é, durante a sua vida, você chamar vários animais para te ajudar. Então, determinados momentos das nossas vidas, nós vamos tendo vários animais. Mas, poxa, Bueno, mas você tinha falado que o animal de poder a gente tem, cada um tem o nosso. Não. Eu não disse que o animal de poder, cada um tem o seu. Nós temos vários animais de poder. O que nós temos às vezes, e que a gente poderia estar entrando um pouquinho nisso agora, seria a respeito do animal totem. Porque os animais totem, eles são praticamente uma assinatura, vamos dizer assim, de um símbolo, de um brasão, de um emblema, de uma estátua. Eu diria até que o animal totem, na verdade, seria o seu sobrenome. Se o animal totem é o seu sobrenome e você pertence àquela família, então eu diria que esse animal ele está mais próximo para ser o seu animal de poder do que um animal de poder que você visualize e que você encante esse animal como sendo o seu. Esse é o meu animal de poder. Não. Primeiro nós teríamos que ver qual é a sua assinatura. Qual é o seu emblema? Qual é o seu clã, melhor dizendo? De que família você pertence? E aí, então, nós estaríamos estabelecendo um animal totem, que é, na verdade, também o seu animal de poder. Não que você não possa chamar outros animais e eles venham fazer parte da sua vida de acordo com a necessidade, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Por quê? Porque esses animais, na verdade, que nós chamamos para as nossas necessidades, as nossas soluções, eles nos trazem várias coisas, além das soluções das necessidades do nosso dia a dia. Eles também nos trazem a paz, a harmonia, o equilíbrio. Eles trazem, na verdade, uma equalização do mundo físico, ali no mundo emocional, astral, em relação aos outros mundos. Ele também vai equalizar, de uma forma, quando você sintonizar a sua frequência ou tiver uma vibração, ela seja completamente nítida naquela conversa que você está tendo com o seu animal. Existem várias maneiras de ser transmitido essas informações quando você acessa essa frequência e eleva a sua vibração na busca das suas necessidades e soluções diante desses animais. Nós temos aí, você às vezes cruza o caminho de um desses animais. Você não presta atenção. Você não presta atenção. Mas, de repente, aquele animal com quem você cruzou, está tentando falar alguma coisa para você. Mas o seu foco
a sua concentração, a vossa observação, a percepção sua está completamente desconectada dele. Então você passa longe. Você não viu a mensagem que ele quis dizer. Você pode sonhar com o animal. O sonho com animais quer dizer muita coisa, porque você, na verdade, estava convivendo com ele enquanto você dormia. Você estava no campo e no reino aonde ele pertence. Ele está no reino emocional, lá no reino astral, no corpo astral, aonde você estava naquele momento descansando. Mas não a sua alma, não o seu espírito. Terceiro, através das nossas meditações. Quando a gente está em meditação, tem um momento do nosso fluxo de energia. Se pudesse medir o seu cérebro antes de ir para a meditação, ele estaria tudo assim. Quando você vai para a meditação, você chega uma hora que ele está assim. Não, né? Que nem no hospital, né? Ele está pequenininho. Ele está pequenininho. Mas tem uma hora que você atinge uma paz e uma tranquilidade tão grande no seu cérebro que ele começa a fazer assim. Mais do que se você tivesse em pensamento antes da meditação. Nós dizemos que nesse estado a gente entra em alfa. Que às vezes você está jantando, você está comendo, ou você está ali, alguém conversa com você, você não está nem ouvindo. A pessoa você está escutando o que eu estou dizendo? Aí um que está do lado fala, não, ele está em alfa, ele entrou em alfa. Né? Ele está em alfa agora. Quer dizer, ele está fora de si. Nesse momento da meditação, quando a gente está em alfa, não naquele momento de estágio pequenininho, que você se tranquilizou, mas quando você entra no estágio de alfa, geralmente o seu animal ele já está presente. Ele já está presente do seu lado, né, te ajudando e tentando passar algumas mensagens para você através da sua meditação. Bom, e a quarta? Bom, a quarta eu não preciso dizer. É o seu próprio animalzinho de estimação. Porque se você escolher um animal e você tem um animal, é evidente que aquele animal ele faz parte de você. Ele te compreende como ninguém e ele vai te ajudar a você encontrar soluções, nem que ele esteja apenas no seu colo. Nem que você esteja só fazendo carinho nele. Porque ele entende a sua vibração, ele entende a sua comunicação e ele sabe o que se passa com você. E o que ele puder fazer, que estiver dentro das virtudes ou da medicina de cada um desses animais, ele vai passar para você. Como ele passa? É por osmose? Não, por telepatia. Nós nos comunicamos com ele por telepatia. Ou até mesmo verbalmente. De coração para coração, aliviando as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas negatividades. E a maioria dos animais nossos de estimação, eles têm uma faculdade maravilhosa, que é a faculdade da transformação, da transmutação dos nossos problemas e das nossas necessidades. Eles nos acalmam e traz a tranquilidade necessária para que a gente possa vislumbrar a solução que a gente procura nos nossos problemas do dia a dia. Bom, é lógico que todos eles têm virtudes, todos eles têm atributos, todos eles têm características e, às vezes, a gente tem que, mais ou menos, nos alinharmos com eles de acordo com a nossa personalidade, o nosso eu físico, né? Porque o eu superior está num outro prisma e ele já faz parte dos outros 3 corpos de luz. Por exemplo, você não pode ter um tigre ou uma baleia de estimação. Não dá. Mas se você tiver
e souber a constituição deles, através dos atributos, que nem eu disse, das virtudes, das características, você pode se alinhar a um desses animais. Né? O tigre, através da sua soberania, através da sua força, da sua beleza, né? Da sua estratégia, das suas táticas de caça. De repente, você esteja muito próximo do tigre e o tigre mais próximo de você do que você imagina. A baleia é a nossa memória da nossa civilização. De repente, você é um historiador, você é uma pessoa que gosta de estudar civilizações, você se interessa pela história da humanidade. Você está muito próximo da baleia. Então, nós teríamos que ver aí detalhes, o caráter de cada um, o habitat da onde você está e o animal vive, né? A forma como você os vê e eles poderiam estar vendo você, a dieta de cada animal. Né? Você vai pegar um tigre, ele é carnívoro. Você precisa, pelo menos, gostar de carne. Né? Se você pega, por exemplo, um outro animal que seja herbívoro, ou que você só come vegetais, você pode estar próximo a uma girafa, ou nem tanto, próximo a um urso, porque, de repente, você come peixe. O urso, ele come a vegetação, gosta de mel, você está ali próximo. Então, o urso pode ser um animal próximo da sua família, do seu clã, da sua assinatura, do seu sobrenome. E também tem os animais que fazem parte do status social elevado, como é o caso do leão. Né? O leão é considerado o rei dos animais. Tanto é que quando o pai do Simba vai embora, ele, lá no filminho O Rei Leão, né, mais tarde, ele assume o lugar do pai para brilhar e para reinar. Tanto é que o único astro, o único signo que mostra essa luz é o Sol no signo do Leão. Então, ele tem um status diferenciado dos outros animais. De repente, o status que você pertence seja o status da nobreza. Né? Se você não for muito humilde, claro. Né? Aí, quem sabe, você seja, e o seu animal seja o leão. Mas nós temos que ver também a questão se você é uma pessoa solitária, se você é uma pessoa que muda muito de casa, então você é nômade, se você é uma pessoa sedentária, fica muito tempo parado, morgando, sem muita atividade, e por aí vai. Então, o que acontece? Os animais, para que nós sabemos qual é a nossa assinatura, nós devemos estar próximo deles. Então, o totem, na verdade, é a representação do seu símbolo de guia, mais pessoal do que o seu próprio animal de poder. Porque, às vezes, eles se confundem. Por exemplo, a forma, como eu já falei, do totem, ele pode ser um talismã que você carrega consigo de algum animalzinho. Ou na sua corrente, ou na sua pulseira, ou que você tem um emblema de família do qual ele faz parte, que geralmente está no seu paletó, no bolso do seu paletó, ou que está no seu cartão de visita, né? É um brasão de família, de repente tem um animalzinho lá no brasão de família, né? Tudo isso mostra, na verdade, aonde está o seu animal. Eles se apresentam de diversas formas, entre eles mesmos, sendo colocados de que maneira eu gosto mais dos animais. Por exemplo, eu tenho aqui um totem na minha mão. Não sei, eu tenho vários. Então, eu peguei esse aqui, que é um pouquinho pequeno, mas eu acho que dá para vocês verem. Eu tenho um touro aqui em cima, eu tenho aqui um castor no meio e tenho um lobo aqui embaixo.
Geralmente, a assinatura é sempre do último animal que é venerado, que você pertence ao clã. Então, ele sempre é colocado no ponto mais alto do totem. Mas esses animais, os outros, eu tenho afinidades. E eu chamo sempre porque eu confio neles e eu sei como eles agem comigo. Aqui eu tenho um outro. Aqui eu tenho um outro totem. Aqui ele já se apresenta de uma forma diferente. Aonde eu termino, tem 1, 2, 3 e o 4 em cima, que na verdade ele abre uma asa e ele é uma águia, um falcão. Tudo depende daquilo que você incorporou nesse elemento que está em cima. Esse já é um totem, aquele é um totem mais ligado, o primeiro que eu mostrei, aos nossos índios e irmãos norte-americanos, e esse já é mais ligado aos nossos irmãos índios canadenses. Então, existem vários tipos de totem que a gente pode estar olhando. Esse aqui, o que você conhece, está num dos meus altares e é um dos que eu gosto mais. Então, é onde está o búfalo branco. Aqui eu tenho um puma e aqui embaixo eu tenho o urso. E atrás também, todos eles são trabalhados. Esse é um totem animal, que eles nos traz verdadeiramente aquilo que nós precisamos no dia a dia e que nós, às vezes, temos mais afinidade com um ou com o outro. Mas pode ser apenas um animal? Claro que pode. Nós temos vários animais, né? Aqui atrás de mim, nesse ponto, não sei se estão aqui é o meu lado esquerdo, não sei como é que está sendo apresentado aí. Eu tenho, na verdade, 4 animais aqui. Eu tenho, em cima, aqui onde está o meu polegar, eu tenho um búfalo, aí eu tenho, aqui ao meu lado, um urso, aqui do outro lado, eu tenho uma águia, e aqui embaixo eu tenho um lobo. Aqui ao meu lado, eu tenho um outro lobo. No caso desse índio, especificamente nesse quadro que eu ganhei, para esse índio, o lobo é e faz parte da assinatura dele e do sobrenome dele. Ele faz parte do clã do lobo. Isso pode ser também que o seu animal de poder seja o lobo ou não. Isso é uma faculdade que ele vai determinar o que ele tem aspirado, melhor aspirado não, inspirado através das suas meditações e através da sua visão, quem é o seu animal. Que pode ser um castor, que pode ser uma águia, que pode ser um leopardo, que pode ser uma puma. Nesse momento, eu conto a historinha, né? Eu sou obrigado a dar uma parada aqui e contar a historinha. A historinha lá de Monte Shasta e do Peter Monte Shasta, que ele estava andando em Panther Meadows, veja bem o nome do lugar, Panther Meadows. Ele estava andando nesse lugar que tem esse nome e ele estava vagando, absoluto. Estava andando na montanha que muito de nós anda. Só que ele estava sozinho. De repente, numa montanha onde não existe nenhum animal selvagem, nem peçonhento, aparece diante dele uma pantera negra. E ele fica estático. Que geralmente, quando um animal desse se apresenta na sua frente, de duas uma, né? Ou você nem vê ele se apresentar, porque ele já pulou nas tuas costas, você já era. Ou ele, se ele tiver de frente, você não tem para onde correr, né? Se você correr, o bicho pega, se você ficar, o bicho vai te comer. É assim que a gente vê um animal selvagem. Você tem poucas alternativas, a não ser que você tenha uma proteção maior do que os demais. E só cabe ali rezar naquela hora ou pedir as influências do universo e principalmente a presença do Arcanjo Miguel, claro. Mas o que acontece diante da inatividade dele, né? Ou a brincadeira que a gente fazia na escola, né?
estátua. Ele ficou ali paralisado. Ele não olhava nem para a direita, nem para a esquerda, e não conseguia nem piscar. Que qualquer movimento desse, a pantera podia atacá-lo. Mas, de repente, a pantera, aos olhos dele, começa a ser transformada. E vai tomando um outro perfil. Vai tomando um outro aspecto. Quando ela termina o aspecto da sua transformação, quem era a Pantera Negra? Era o mestre Saint-Germain. Ali, em Monte Shasta, em Panther Meadows. Então, os animais, eles podem se transformar. E nós também podemos nos transformar em animais. Os antigos, aqueles xamãs antigos, e acredito que até tem alguns outros hoje, mais longínquos e afastados da urbanização, ainda tenham esse contato de se transformar em animais e os animais se transformar naquilo que eles foram um dia. Então, essa eubiose, eu diria, biológica, ela existe até nos dias de hoje. Não só de lá para cá, como daqui para lá também. No xamanismo, a gente costuma dizer que essa apresentação, ela tem, assim, habilidades que nós devemos também incorporar a nós. Não só através dessas histórias, mas no dia a dia também, através dos animais que nos sustentam. Você ser um pouco desse animal. Né? Que às vezes a gente esquece isso. Vamos pegar um gato. A maioria das pessoas tem gato na sua casa. O gato é um animal de poder histórico, que caminha desde lá do tempo da criação da primeira raça até hoje, nos dando o seu carinho, o seu afeto e transformando e transmutando todas as nossos infortúnios, para não ficar falando tudo de novo aquilo que não é legal e que pertence às sombras e às trevas. Né? Então, ele nos conforta, ele nos dá carinho, ele nos dá atenção, isso nos ajuda. Mas, às vezes, a gente só recebe, esquece de dar isso. A gente esquece de incorporar isso do animal em nós. Uma lição que todo dia, todo santo dia, ele nos passa. Porque ele está nas nossas pernas, ele pula no nosso colo, ele dorme na nossa cama, ele tem aquele olhar que, quando ele olha para você, você tem vontade de morder ele, né? Mas você esquece de incorporar isso às outras pessoas. Né? Nos seus filhos, no seu companheiro, nos seus colegas de trabalho. Para eles, às vezes, você só tem um chicote. E para alguns, nem o chicote, só a espada. Então, eles nos dão lição e você não os incorpora no seu dia a dia. Então, essa é uma lição que a gente não pode esquecer nunca. E, às vezes, também, nós dizemos que o animal, ele está na nossa cara. Como assim, Bueno? Ele está na cara. Às vezes você olha para o sujeito, ou para a moça, ou para o menino, e você vê o animal já na cara dele. Você já reconhece o aspecto animal dele. Você olhando para ele. Mesmo que você tenha alguma transformação, né, você não deixa de transparecer esse animal. Ah, eu mudei o meu nariz era aquilo, e eu não gostava, eu era uma moça, tem uns olhos bonitos, tem uma boca bonita, uma tez bonita, então eu dei uma reparada no meu nariz. Eu perdi o vínculo com o meu animal. Ah, não. O seu animal, ele transparece para o outro que está vendo. E você o reconhece nele mesmo fazendo as correções, como o Chico uma vez já falou, que não existe nada de anormal, você se apresentar e se aparecer melhor do que você é aos demais.
Tanto é que chegou uma oportunidade da vida do Chico que ele usava peruca, porque ele queria se apresentar melhor para as pessoas. E ele não tinha mais cabelo. Então, se você fez alguma correção, muito bem, ótimo, parabéns para você, porque você quer se apresentar melhor. Então, eu estou com medo que não vai dar tempo de novo. Pois é, tem 9 minutos. Mas você está falando do Chico Xavier, não é isso? É. Ok. Tô. Eu estava 9 falando do minutos. Chico. Tá, eu estava falando do Chico Xavier, que, na verdade, se você se mostrar melhor, você se aparenta melhor e não ofusca tanto a pessoa que está do outro lado. Porque, para nós, no nosso mundo, a questão externa ainda pesa muito. Uma vez eu tinha uma colega no serviço que ela fez pílix e foi trabalhar no dia seguinte. Ela estava irreconhecível. Parecia a superfície da Lua. As pessoas não conseguiam ficar do lado dela. E eu tinha um problema na sessão dela e fui resolver e sentei na frente dela. E tratei ela com uma normalidade tão grande que ela ficou espantada com a minha atitude em relação a ela, coisa que aonde ela estava trabalhando ela não estava tendo. Mas ela não disse nada, e eu muito menos. Resolvi os problemas que nós tínhamos e acabou. Muitos anos depois, eu ainda trabalhando, e ela já aposentada, algumas décadas, para você ver quanto tempo faz isso. Ela falou, eu tenho uma pergunta para falar para você. Uma coisa que me incomoda. Porque teve um dia assim, 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 e eu lembrava daquele dia perfeitamente. Porque eu fiz aquilo com aquela intenção de tratar ela normalmente. Ela falou, por que você me tratou daquela maneira? Porque eu não te vejo você externamente como você é. Eu vejo a tua alma. Eu vejo o teu coração. E ele não mudou para mim. Ela derramou algumas lágrimas, ficou emocionada naquela hora, mas esse é a atitude de um animal para outro, como você entende o seu irmão para o seu irmão. Essa é a atitude dos nossos animais. Na verdade, nós poderíamos dizer, como eu mostrei aqui nos totens, que a gente tem vários animais. Mas, na verdade, nós temos 9 animais. Bueno, 9 animais? Sim, nós temos 9 animais. Seguramente, eu digo para você que nós temos 9. E nós temos 5 principais. Mas eu vou dar primeiro os 9 e depois eu digo os outros principais, se der tempo e quero que dê. Que são 9 em níveis. Nós temos um animal no norte, um animal no sul, um animal no leste, um animal no oeste, um acima, um abaixo e um dentro de nós. Bom, bueno, mas você falou 7. É verdade, eu falei 7. Mas existe também um animal do seu lado esquerdo e existe um animal do seu lado direito. E existem 4 animais seguros que são seus. 4 animais seguros que são seus. Você tem os animais, na verdade, que são o seu animal de sabedoria. Você tem o seu animal, que é o seu conselheiro. Você tem o seu animal, que é o seu protetor. E você tem o seu animal, que é o curador. Tem um 5º animal. Esse eu não falo quase nunca dele. Porque ele não é muito legal da gente falar. Ele é naqueles momentos muito tristes que nós temos nas nossas vidas, que a gente às vezes precisa dele para dar um empurrãozinho, para que vá para outros planos. Esse a gente deixa ele quieto lá. Então, eu vou falar primeiro dos animais do norte. Os animais do norte são aqueles animais que a gente tem que ter gratidão por eles. É aqueles animais que geralmente nos ouve e nos faz ouvir.
e que nós falamos com eles e eles falam conosco. Os animais do sul são aqueles animais que nos protegem, que são as crianças interiores que nós temos. Eles nos dão a confiança e também quando confiar. Isso é importante nos animais do sul. Nós temos também os animais que estão e fazem parte do oeste. Esses animais nos trazem o conhecimento interior, o discernimento em torno daquilo que a gente precisa fazer no dia a dia, que são as nossas tarefas, e nos orientam para as metas e para os alvos que a gente precisa ter. Aí nós temos os animais do leste, que são aqueles que são e nos trazem os maiores desafios espirituais para nós e na nossa vida. Os animais que estão acima, que eles estão nos estados do sonho, lá naquele campo que eu já falei, que é o emocional ou astral, e eles nos lembram sempre que nós viemos das estrelas, como já falei de outras vezes, e que nós vamos voltar para as estrelas. Aí nós temos os animais de baixo. Esses animais de baixo é aqueles que nos mantêm com o pé no chão, que é aqueles que mostram a nossa realidade e o nosso caminho pessoal no dia a dia. Esses animais são tão importantes como qualquer outro animal. E aí nós temos o animal de dentro. O animal de dentro é aquele do seu caminho pessoal. Esse, já que eu tenho um do lado esquerdo, um do lado direito, eu tenho o de dentro. Esse é a minha luz. É um animal da minha luz. É o animal principal meu. Posso chamar ele de animal de poder. E ele me protege e ele está dentro do espaço sagrado. Ali ninguém entra. Ali ninguém sabe qual é esse animal. Mesmo porque eu não vou dizê-lo nunca, que ele pode ser atacado por animais inimigos. Nesse espaço sagrado, ele pertence a mim. Eu tenho, então, o animal do lado direito. O animal do lado direito protege todas as questões do masculino. Ele protege as características que são de coragem, do fogo, da força, da ação, da concentração e principalmente do movimento. E aí eu tenho o lado esquerdo. O lado esquerdo protege automaticamente o lado feminino, já que o lado direito protege o masculino, o lado esquerdo protege o feminino. Ali tem o fluxo, eu não preciso dizer de onde vem e o que é. Ali tem a recepção, que vocês sabem muito bem, mulheres, do que eu estou falando. Ali tem a maternidade, ali tem a transferência, aonde é feita a transformação de todos que estão em volta, que é familiarmente feito pela essa doação feminina. É o ser divino, do amor incondicional, e é, na verdade, a intuição. Veja bem, centro, esquerda e direita. Nós temos aqui a chama trina. É esse o princípio do xamanismo crístico, que nós fazemos na Pax uma vez por mês, 12 vezes por ano, através das lições que nós passamos, através da convivência que aqueles que são fixos e que aqueles que são flutuantes, né? Eu costumo dizer que a nossa sala é mais ou menos que nem o litoral, né? Tem a população lá que é fixa, que mora lá, mas tem a flutuante, que dependendo do tema, dependendo do que vai ser falado, enche, e chama a pessoa para ir. E tem aqueles que moram lá, que são 12 aulas durante o ano todo, 12 vivências do ano todo, que eles são sempre lá. Não importa o fluxo dos turistas, eles estão sempre lá. Faltei falar, eu acho que dos 4, né? O quinto não, dos 4 eu falei
da questão do animal que nos protege, que ele nos dá a força, a energia, avisos de perigo, estratégias, tudo. Pode ser o leão. Você, quando tiver nesse momento, hoje tudo é feito, né, pelo celular, você faz lá o Google, você não faz uma ligação, né? O leão, ele desce para você na hora. Nós temos também o professor, né? O professor que nos dá a sabedoria interior, que nos dá o discernimento, que nos dá a clareza, que nos dá o conhecimento. Aí você chama o lobo. Pega lá o seu celular, pá, 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 ô lobo! Ele vem, né? O lobo vem. Aí nós temos lá os curadores, né? Nós temos os animais curadores, que processam todos os nossos desequilíbrios, trazendo a nossa harmonia de volta. Ele vê toda a questão física, ele vê toda a questão emergencial, ele vê a questão emocional, mental, a questão espiritual. Quem a gente chama para dar os nossos medicamentos e nos servir como um dos elementos? Você não se lembra que o próprio símbolo da medicina tem uma serpente? Liga para a serpente, ela vem correndo lá e te ajuda em tudo que você precisar. E, por final, nós temos os conselheiros, né? Os animais conselheiros, que são aqueles que nos ajudam a escolher os caminhos, decidir as nossas dúvidas, aqueles que nos orientam na nossa direção, mesmo quando a gente está perdido, né? Às vezes a gente está tão perdido que não sabe nem se está perdido, se já foi achado. Então a gente chama esse pessoal. É um pessoal que enxerga melhor, é um pessoal que voa mais alto. São animais assim de uma clareza espantosa. E como nós estamos falando de clareza espantosa, ninguém mais tem uma visão tão acurada como a águia. Você pega o telefone, liga para a águia e fala, ó, preciso de você. E ela se apresenta. Eu não vou falar do quinto animal, né? Eu acho que eu já dei uma explanação mais ou menos. Não entrei na questão da medicina dos animais, que aí entra o que cada um animal faz, o que cada um protege, né? O que a lontra faz, né? O que a abelhinha faz, o que a formiga é. Como... Eu não entrei nisso, porque senão esse programa aqui não ia acabar nunca. E todo mundo ia querer saber o que significa, né? Mas eu vou falar só sobre um animal que ele faz parte do século XXI, do qual nós estamos, e é um animal símbolo do nosso século, não do ano, do nosso século. Do ano, esse ano é a borboleta, que é a transformação. Mas do nosso século é o golfinho. O golfinho simboliza a comunicação. O golfinho simboliza o diálogo. O golfinho significa a energia vital que cada um de nós necessita para que nós possamos atravessar e ir em mar tranquilo e chegarmos no porto seguros. É a nossa meta. Carmen, muito obrigado pelo convite. Gratidão, gratidão, gratidão. Espero que todos tenham uma noite maravilhosa, sonhando com todos os seus animais e que possam ter uma sexta-feira, início de final de semana maravilhoso, e que todos estejam conosco no próximo sábado, aonde nós estaremos fazendo uma vivência ali a respeito das divindades femininas. Ali nós estaremos falando da Durga, nós estaremos falando de Sarasvati, nós estaremos falando sobre Lakshmi e Nossa Senhora Aparecida. Como é que eu podia esquecer da Lakshmi? Justamente o quadro que está em cima da minha cama, né? Que foi justamente uma das primeiras coisas que eu adquiri, lá no escritorinho ainda, onde tinha ali, vamos dizer assim, a nossa lojinha na casa, né? Então, ali eu não posso esquecer da Lakshmi de jeito nenhum. Estejam todos com nós no sábado, através das inspirações, através dos mestres da Fraternidade Branca, das canalizações que a Carmen, a nossa orientadora espiritual, estará fazendo para todos nós. E todos tenham um bom domingo, com muito carinho, muito amor. E entrem na semana com muita luz, com muita saúde, com muita proteção e muito trabalho, porque todos nós precisamos hoje em dia. Gratidão, gratidão, gratidão.
Um beijo no coração de todos vocês que estiveram conosco. Obrigada, Bueno. Amanhã eu volto às 5 horas com a doutora Regina Mello, ela que é médica, vai falar sobre longevidade e rejuvenescimento. Obrigada, Buenitio. Beijo. Gratidão. Namastê, família Pax.